Fala aí, galera, beleza? Hoje vamos falar sobre MS, Mandado de Segurança, em matéria tributária, especificamente para OAB, segunda fase de Direito Tributário, por óbvio, né? Bom, eu trouxe aqui algumas coisas que a gente tem que falar antes, né? Aí eu vou passar diretamente por alguns requisitos que eu preenchi e a gente termina fazendo um modelinho de peça, que é exatamente o que você tem que fazer. Se você quer tirar uma boa pontuação. Bom, bora lá. Então, o endereçamento, ele é como se fosse uma petição inicial, então sem firula. Eu coloquei os três tipos de endereçamentos que você tem lá na peça, aqui que eu fiz de um modelo, né? É que se for algum tributo federal, então a matéria for federal e puxar competência, ou se for alguma pessoa jurídica de direito público interno que você esteja tratando sobre esse tributo, aí vai puxar competência para o 109, que é a federal, né? Então aí você põe excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara federal da seção judiciária D. Se for algum tributo estadual ou municipal, é a mesma é o mesmo de sempre, que é esse aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil da comarca D, 3 pontos, traço 3 pontos do estado. Agora, se for uma vara que eles estiverem falando algum capital de estado, por exemplo, São Paulo aqui, que é capital do estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Ou se for em fase do estado mesmo, aí você coloca vara da Fazenda Pública. Esse aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da Fazenda Pública do estado de São Paulo. Dá pra vocês verem aí, né? Beleza. Então, endereçamento sem segredo é uma petição inicial. Epígrafe não possui, não é recurso, é uma petição inicial. Preâmbulo é aquele do 319, é só seguir o roteirinho do 319, não tem erro. Eu vou falar tudo aqui certinho aqui no vídeo aqui para vocês fazer remissões a lápis. E tem aqui também perfeitamente não é nem esqueleto, já é a peça completa, então vocês vão ver direitinho. Aí, o mandado de segurança tem umas paradas meio assim, diferentona dos outros petições iniciais, que é, por exemplo, você nunca vai impetrar em face de nada, de nenhuma pessoa. Você vai impetrar em face de algum ato, de alguma autoridade coatora. Então você sempre vai impetrar contra algum ato de alguma autoridade coatora que eles colocam no enunciado, né? Que é amparado, que não é amparado por habeas corpus nem habeas data. Aí cabe MS. A fundamentação legal que você vai colocar lá é artigo 1º e seguintes da Lei 12.016. A Lei 12.016 vocês têm que marcar, que é a Lei do Mandado de Segurança. O 319 por ser uma petição inicial, então você vai colocar o 319. Você vai marcar também o artigo 5º LX1X da F da Constituição. E eu também colocaria o artigo 7º, porque você vai pedir com pedido liminar. Todos, sem exceção, vai pedir com pedido liminar. Todo mandado de segurança. Tinha uma exceção, eu não vou nem falar para não confundir vocês nos exames passados, agora é todos. Então, o nome iuris da peça é mandado de segurança com pedido liminar. Aí tem dois tipos de mandado de segurança. Tem vários tipos, na verdade, né? Porque tem o coletivo. Aqui eu não vou falar de coletivo, vou falar do individual. Tem o preventivo e o repressivo. Os dois é a mesma merda. Não vai mudar nada, nada. Nem cria caos na cabeça. É a mesma estrutura totalmente igual. A única coisa que no preventivo não tem tempestividade, porque é preventivo, não aconteceu nada. Então você não tem prazo correndo. Agora no repressivo já aconteceu um ato de coação, né? Da autoridade coatora, né? Um ato ilegal abusivo. Aí você tem, a partir da data da ocorrência desse ato ilegal, você tem 120 dias. Só muda isso. Você só vai colocar uma linha a mais na estrutura da sua peça inteira. Então nem cria caso. É a mesma coisa, mesmo corpo, mesma escritura. Aí como que você vai. Para quem já estudou as outras peças, fica fácil de se confundir, né? Entre declaratória, que é antes da ocorrência de qualquer tipo de lançamento. Aí sempre cabe declaratória e MS. Você pode se confundir. Para você romper qualquer tipo de dúvida antes do lançamento, para você separar da declaratória o MS, se o examinador de fato quiser o MS, ele vai falar mais célere, ou ele vai falar menos, ou ele pode falar as três, mas ou ele vai falar menos onerosa, porque não tem honorários sucumbenciais no MS,
E ele vai falar sem dilação probatória. Provavelmente ele vai falar, já tem todas as provas pré-constituídas, não precisa de instrução probatória, tá. Você separa já da declaratória e vai de MS, preventivo. Agora, se for depois do lançamento que a gente vai falando, depois do lançamento aí cabe uma porrada de ação, né? Aí você sempre vai ficar mais ou menos na dúvida entre anulatório e MS. Pode sempre caber as duas. Ele só vai se. O examinador vai falar: olha, eu não quero essa, eu quero essa, falando mais ou menos esses seguintes termos ou verbos. Ele vai falar assim: mais onerosa. Aí é anulatório, óbvio, né? Passado 120 dias. Passado 120 dias não cabe mais, porque lembra do prazo que eu falei? Passado 120 dias, então é anulatória. Aí, aqui é a fundamentação do preventivo e preciso, só não vou falar sobre o coletivo. Então, o coletivo aqui fica fora. O individual vai ficar sempre esses artigos aqui que eu já falei lá em cima. E aí, a gente, quando vai colocar na qualificação, a gente vai ter que ver se é um imposto. Aí é decorar, cara, não tem o que ser feito, porque você vai na prova e não tem como você consultar isso, você vai ter que saber isso de cor. Você vai ter que chegar e vai falar assim, mano, é um imposto federal, se for um imposto federal, ele vai se subdividir em dois, aduaneiro e não aduaneiro. Aduaneiro é só você imaginar que aduaneiro tem mais ou menos a ver com porto. Tudo que vier com importação e exportação, tudo é aduaneiro. Então aí você coloca na face do inspetor alfandegário da Receita Federal do Brasil, agente público, vinculado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou quem, no exercício da ação impugnada, lhe faça às vezes, blá blá blá. E aí, se não for não aduaneiro, aí você mete na cara do delegado da Receita Federal do Brasil, agente público vinculado à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Estadual é mais fácil, só tem um. Estadual, qualquer tipo de imposto vai na cara do delegado regional tributário, agente públicos vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado. Aí no municipal é fácil também, porque é só um praticamente, só vai se subdividir com um I na frente, imobiliário ou mobiliário. E imobiliário é tudo que tem a ver com imóvel, é óbvio. Então, tudo que tiver PTU, TBI, todas essas caras aí que mexem com imóvel, é o inspetor, diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias, agente público vinculado à Secretaria da Finança Municipal. E tudo que não envolver imóvel é o que sobra, né? Que eu acho que é só ISS. Mas o que não envolver imóvel, aí você mete exatamente a mesma coisa, só tira o I na frente e põe imobiliário, de móvel, tá ligado? Imposto móvel, beleza. Aí, endereçamento a gente já falei lá em cima, né? Você vai usar um desses três como petição inicial. O enunciado vai falar, se for um tributo federal ou se tiver uma pessoa que avoca a competência federal, você mete na vara federal. Se for estadual, é sempre, ou se for tributo estadual ou municipal, sempre essa terceira, vara civil da comarca. Mas se for capital de estado, cidade capital de estado, ou estado propriamente dito, sempre na vara da Fazenda Pública do Estado. Aí aqui é o preâmbulozinho, né? Você vai meter o bagulho do 319. Nunca esquecerem do endereço eletrônico. Meu professor de prática sempre arrancava os cabelos. Valia só zero. Não, nem 0,10, vale 0,010, sei lá. Um décimo do décimo. Mas ele arrancava os cabelos se não colocasse endereço eletrônico. Então põe endereço eletrônico com endereço eletrônico. 3 pontos, aqui tá errado. Por meio desse advogado, que você subscreve, tal, com escritório na 3 pontos, onde vai receber as devidas intimações, de acordo com 103. Isso aqui eles pontuam também. E respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fulcro. Aí você mete os artigos da fundamentação lá de cima, tá vendo? Artigo pra caramba, eu colocaria o sétimo aqui também, hein? Da Lei 2016, que é o pedido liminar. Mas assim também tá certo. Eu copiei um livro de prática bem respeitado isso aqui. Então, apertar presente mandado de segurança com pedido liminar. Aí aqui, ó, não é contra o Estado, não é contra a Fazenda, não é contra ninguém, é contra ato legal e abusivo do ilustríssimo senhor. Aí você vai encaixar aqui aqueles manos daquela listinha de cima. Vocês vão ter que decorar, infelizmente. Vocês vão levar o Vademecum e o cérebro e Deus. Então vocês vão ter que decorar isso. Porque não tá no Vademecum nem com Deus, tá? Vai ter que estar no seu cérebro. Aí, ou quem ele faça exercício, às vezes no exercício da acusação impugnada, aí você põe agente público vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado, nesse caso que é estadual. Mas se for vinculado à Receita Federal, lá que nem os casos lá de cima. Aí aqui muda também. Ó. Entidade da administração, aí pode ser da União, pode ser do Estado, pode ser do município tal. Aí você coloca o endereço tal. Aí dos fatos, por que dos fatos, não do histórico processual? Porque é uma petição inicial, não é recurso. Então, dos fatos. Os fatos eles não pontuam, pelo menos é a informação que eu tenho.
dos cursinhos que eu fiz. Então você vai fazer o quê nos fatos? Os fatos você só vai pegar o que você leu no enunciado, meio que digerir e trocar as palavras certas, né, para cada ação. Nesse caso, é o impetrante e o impetrado. Então você só troca para isso e usa a palavrinha também mandamos. Deve estar aqui, ó, mandamos. Tá vendo? Só para você ver que você entendeu o que eles quiseram dizer e falou com a terminologia técnica, né? Então é isso. Aí do cabimento. Todas as peças vão ter cabimento. Como a petição inicial tem cabimento, e aqui já vai a sua tempestividade se ele for o repressivo. Então, você vai falar que o presidente é remédio constitucional, é cabível na medida que é um direito líquido e certo, violado pela autoridade coatora, no termo do primeiro, aqui que você já vai fundamentar, e não amparado por habeas. Isso aqui eu preciso colocar para vocês. Ó, aqui é a tempestividade. Tá vendo? Sendo certo, ainda encontra-se dentro do lapso temporal, 120 dias. Não amparado por habeas datas e habeas corpus, você vai colocar em tudo. Agora, esses 120 dias só no repressivo. Se for tempestivo, você esquece isso. Viu? É só isso que vai mudar de um para o outro. Conforme o artigo 23, que é a fundamentação da tempestividade, daquela lei que eu falei para vocês, 2016. Ainda, a liminar por estar em situação do risco, cabe, aqui você vai colocar que cabe o pedido de liminar. Do direito, depende do caso prático. Aqui eu não vou colocar nada para não confundir vocês, estou falando só de estrutura, né? Então, do direito é aqui que vai a tese de vocês, vale 2,4 mais ou menos, geralmente cada prova vai. Vamos pôr 2 pontos que seja, é ponto pra caralho. Então, fiquem ligeiros, né? Porque eu não pus nada aqui que não quer dizer que não exista. É só que varia de cada caso, né? Aí agora vamos dar concessão da medida liminar. Meu, é muito simples isso aqui. Depois que eu entendi tutela e medida liminar, eu acho que eu entendi uma vez ou duas, nunca mais precisei reler isso, sai automático. Você vai fazer 4 parágrafos, sempre no primeiro. Você vai falar a fundamentação legal e o que ele pede. Aqui, ó. Segundo artigo 7º, esses três da Lei 2016, são pressupostos autorizadores da liminar, o fumus boni iure e o periculum in mora. Vai falar onde o fundamento e o que eles precisam. Na primeira, você vai justificar sempre a fumaça do bom direito, que nada vai ser mais do que sua tese super, 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 super resumida. Você vai falar assim: a fumaça do bom direito é vista frente ao tal princípio da anterioridade, segundo o artigo tal, segundo o princípio da retroatividade tributária, segundo o artigo tal. Tendo isso demonstrado a fumaça do bom direito. Matou o segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, você vai ser o perigo da demora. É igual. O perigo da demora só decora que você vai colar em todos. Que o perigo da demora é que a exigência do parte do fisco pode gerar graves consequências econômicas, impedindo o seu poder de exercer as suas atividades empresárias, blá blá blá, sendo certo risco escrita endividativa, sofrer execução fiscal, constrição patrimonial, a expropriação de bens, é sempre igual. Então, o terceiro parágrafo é o perigo da demora, sempre faz. E você fecha, falando tendo tudo acima demonstrado, requer a concessão do efeito suspensivo com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aí, isso é sempre fundamenta no 151 quarto do CTN, entendeu? Agora os pedidos é o mais chato, no MS tem pedido diferente pra caramba, tem que prestar atenção e decorar essa parada. Primeiro de todas a ação inicial é a concessão, tem que ter isso logicamente definido na cabeça. É a concessão da liminar, do efeito suspensivo, sempre isso. Então, a primeira você vai pedir concessão da liminar, comprovados os requisitos autorizadores, que é sendo eles fomos Boniur e Periculum Mora. Põe de novo aqui, de acordo com os artigos e tal, tem examinador que é corno, né? Fazer o quê? Com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no artigo 151, 4 do CTN. Aí o B, você vai pedir a procedência da ação, como toda petição inicial. A procedência da ação, concedendo-se a segurança em definitivo, ratificando a liminar, acima, né? E segundo os termos da tese, você vai colocar aqui. Aqui, ó, é chato também. Mesmo apesar de ser uma petição inicial, não tem citação, é notificação da autoridade coatora no prazo legal, nos termos do artigo 7º, inciso 1. Isso aqui é meio que um roteirista, grifando no Vadmec o artigo 7º, o artigo 12, o artigo 1 dessa lei 2016. Você não esquece que um remete ao outro e você, tipo, na hora de fazer a peça, você vai, tem que pedir isso aqui, tem que pedir a notificação, E marca a súmula também, tem uma súmula importante pra pôr aqui. 631, já chego nela. Notificação da autoridade coatora. Por quê? É só você pensar. Notificação da autoridade coatora, por quê?
você não vai citar ela para ingressar na lide. Por quê? Ele é um agente público. Não é uma procuradoria. É o quê? É um humano lá, é um delegado X. Ele não vai responder por ele, tá ligado? Quem responde por ele é o órgão de representação judicial do Estado que se defenda, tá ligado? Que vai defender aquele delegado. O delegado não vai entrar em causa própria. É bem lógico isso. Então, ele vai notificar o delegado para apresentar informações. E aí você vai dar ciência ao feito aos órgãos de representação judicial dessa pessoa jurídica interessada para querendo ingressar na lide como litisconsórcio passivo, de acordo com a súmula 631. Você viu que a letra C faz um link com a letra E aí depois você vai pro pede abertura de vistas do MP para sua respectiva oitiva no prazo legal. E aí, aquela papagaiada de toda a petição inicial. Condenação ao pagamento de custas processuais, conforme o artigo 85, parágrafo 3º do CPC. E você não põe a produção de prova no MS e nem a condenação de honorários sucumbenciais, tá? Aqui é só custas. Ó, pagamento de custas. Não tem sucumbências no MS. E aí, a opção pela não realização de audiência de conciliação ou mediação, nos termos do artigo 319, 7º do CPC, por força do 334, parágrafo 4º, segundo também do CPC, que aqui é a indisponibilidade do bem público. O crédito tributário ele tem característica de bem público, então ele é indisponível, não dá para mediar e negociar. O procurador não pode sentar na mesa e negociar como se fosse dele, porque é bem público, então blá, 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 blá. Lê o artigo já era. Valor da causa, dá-se a causa, papapá, e fecha a peça. Termos em que pede-se deferimento, local, data, OAB. Bom, eu espero que tenha ficado claro, rápido, objetivo. Esse é um OMS em direito tributário. Falou, galera.